Olá, eu sou Raquel Coelho, terapeuta sistêmica, mentora de alta performance, consteladora familiar. E hoje a gente vai falar sobre comunicação assertiva, efetiva e a importância disso no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida. É muito desafiante e eu tenho visto isso cada vez mais frequente em relacionamentos, na profissão, em todos os âmbitos da nossa vida, a questão da comunicação. A gente comunica de uma forma que vem do nosso inconsciente, da forma que veio as nossas feridas infantis, do jeito que a gente aprendeu com pai e mãe, e a gente não para perceber o tipo de comunicação que a gente tem. Na maioria das vezes, a gente tem uma comunicação agressiva ou uma comunicação extremamente tímida, uma comunicação retida, contida, e a gente acha que tá tudo bem. Mas para o outro, isso gera um efeito, porque ele também vem de um sistema familiar, de uma conduta, de uma postura, de movimentos que fazem sentido pro sistema dele, pra mente dele, pra vida dele. E é interessante, às vezes, pontos pequenos, pontos simples, que precisam ser ajustados, alinhados, e a gente não consegue porque a gente deduz da nossa forma, da forma que a gente aprendeu. E o outro deduz da forma que ele aprendeu. Esses desalinhamentos, essas divergências na comunicação trazem muito transtorno, trazem conflitos e até separações. Eu preciso, antes de me comunicar, perceber os meus sentimentos. E na correria do dia a dia, na pressa, a gente não para fazer isso, né? A gente não se observa, a gente não observa o que a gente está levando para o outro. A não ser que seja um contrato importante, a não ser que seja por uma pessoa que a gente está ali interessado, né? No contexto da vida, que seja na profissão, que seja num relacionamento. Aí a gente dá uma paradinha, a gente reflete um pouco, peraí, deixa eu pensar um pouco o que eu vou falar, deixa eu sentir melhor o que eu vou falar. Isso deveria ser feito o tempo inteiro. A gente se comunica e o outro recebe da forma que ele tem os registros dele. E uma comunicação assertiva, eu preciso colocar a minha conexão consciente e não deixar o meu inconsciente, aquele que traz as memórias reencenadas da infância, não pode atuar nesse momento. Essas memórias precisam ser trazidas para a consciência e falar, não, aqui não, eu vou usar dessa forma. A gente precisa respirar antes de se comunicar e a gente precisa ver o lado da outra pessoa. Isso tudo é exercício, um exercício dinâmico, um exercício que movimenta a nossa vida e que precisa estar frequente no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente escreve uma mensagem no WhatsApp, faltando palavras, o corretor faz lá o serviço dele, a prática dele, e a gente acha que o outro entendeu. E aí a gente fica com raiva porque a gente mandou e o outro nem respondeu. Às vezes a gente mandou de uma forma forte, agressiva, num tom que não foi ideal, deduzindo coisas na nossa cabeça, e a gente não ouviu primeiro para escrever, a gente não parou primeiro para entender, para compreender. Gente, isso é exercício de todo dia, isso é exercício prático. Nós precisamos começar a entender que a comunicação ela é prática. Tem uma outra forma de perceber isso? O que a pessoa me falou, eu posso ver de um outro jeito? O que ela me falou, como bateu em mim? O que eu senti? O que eu senti a primeira vez? Ou está baseado em relacionamentos profissionais que eu já tive. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né, que trabalha comigo e trazendo exatamente essa questão. Eu já tive, na área que nós estamos trabalhando, várias equipes trabalhando comigo e que procederam de uma determinada maneira. E achando que eu estava prevenindo isso, eu já coloquei alguns limites. Mas para ela, que também já tinha vivido experiências nessa área, ela levou para um outro lado. Ela viu como se eu não estivesse reconhecendo ou valorizando ou vendo o trabalho dela de uma forma mais negativa, e não era isso. Então, é muito importante sentar e clarear, trazer isso à tona de uma forma madura, porque quando há uma divergência de comunicação, primeiro que é acionado é o nosso ego.
Então, é o meu ego com o ego da outra pessoa, tá ali aflorado e a gente entra numa discussão, nem que seja mental ou emocional. Uma discussão na minha cabeça, uma discussão na cabeça da outra pessoa, um sentimento ruim para mim, um sentimento ruim para outra pessoa e a gente não alinha. Aqui nos Estados Unidos, eu tenho tido muita percepção, muita reflexão com relação à comunicação, principalmente com relação à língua. São muitas culturas, portugueses, espanhóis, né? Pessoas que falam o espanhol, o inglês, o português brasileiro. E não é só a língua em si, não é só a forma de falar, tem o jeito cultural de cada um falar. E às vezes eu vejo uma pessoa falando, parece que está brigando, que está discutindo, que está com raiva, e não, é simplesmente a cultura. Quando você vai olhar todas as pessoas daquela região que aquela pessoa viveu ou vive, falam daquela forma. E a gente precisa ir absorvendo isso, dosando, né? Então, às vezes eu falo mais tranquila, às vezes eu falo num tom mais forte, porque para comunicar com esse tipo de pessoa, eu preciso me adequar também ao que é importante para ela. Ou seja, a comunicação é uma das partes mais importantes da nossa vida, que a gente começa lá na infância a pedir, né, o tipo de comunicação que a gente utiliza para pedir comida, para falar que não tá legal, para falar que tá com dor. A criança, ela não elabora isso. E aí a gente vem para a fase adulta sem elaborar. E acha que é o natural, que é o normal. Tem que ser dessa forma porque eu fazia assim. No nosso inconsciente está registrado que não precisa elaborar. Mas precisamos sim. A comunicação é algo muito importante, precisa ser uma prioridade na nossa vida e é algo que transmite muito do que nós somos.